Graça e paz, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana para que possamos compartilhar um pouco mais de uma porção bíblica, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Ela que é viva e eficaz, ela nos traz segurança, nos traz esperança, nos dá luz para os nossos caminhos e que essa palavra ela possa gerar destino para a tua vida. Amém? Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 4 diz o seguinte: Tendo Sambalá ouvido que edificavam um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montes de pó, das pedras que foram queimadas? E estava com eles Tobias, o amonita, e disse: Ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. O versículo 4 é uma oração que Neemias faz, que diz o seguinte: Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. É muito interessante essa história de Neemias. O contexto histórico que nós lemos aqui, ele fala a respeito de um homem que não se deixou abalar por opositores. Ele não se deixou abalar definitivamente por pessoas que queriam destruir o plano que Deus havia colocado em seu coração. Muitas vezes Deus coloca um plano em nossos corações, mas existem muitas oposições. Existem os Tobias, existem os Sambalás, para que nós não possamos edificar aquilo que Deus nos deu, não é verdade? Então, em 140 anos atrás, o povo estava sendo levado pelos babilônios para o exílio. Os muros de Jerusalém, eles foram derribados. O templo, ele foi destruído. Mas Deus levanta um homem que estava disponível. Eu quero perguntar para você, você está com o coração disponível para que Deus ele possa usar você para reedificar aquilo que ele quer reedificar? Para falar a sua palavra para as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Você está disponível para ser usado por Deus? Deus ele não busca quantidade, porque historicamente falando, 90 anos antes dessa narrativa de Neemias, Zorobabel ele tinha trazido, pela permissão do rei da Pérsia, em torno de 50 mil judeus. Então a cidade de Jerusalém ela não estava inabitada. Existiam muitas pessoas que Deus poderia levantar para que pudesse reedificar os muros de Jerusalém. Mas Deus usa Neemias porque Neemias ele estava com o coração disposto a reparar aqueles muros. Neemias ele ficou entristecido. Neemias ele ficou inconformado com aquela situação. Então Deus ele vai usar você quando você se fica inconformado com a situação que o mundo está, a situação que existe ao seu redor. Então Neemias foi usado por Deus porque ele foi ousado. Ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. Então ele ora a Deus porque ele recebeu uma visita de seu irmão e de alguns judeus que contaram tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Então Neemias ele se deixa usar por Deus, ele se inconforma com tudo aquilo que estava acontecendo e ele vai rumo àquilo que Deus tinha para sua vida. Ele vai rumo ao seu propósito, ao seu destino. Neemias ele tinha uma missão. E eu te pergunto hoje, qual é a sua missão no reino de Deus? Qual é o teu propósito no reino de Deus? Será que você está sendo um inconformado para que Deus ele possa usar você assim como usou Neemias para reedificar os muros? Fica a minha pergunta. Então Neemias ele se dobra, ele jejuma, ele ora, ele pede que Deus dê graça a ele diante do rei Artaxerxes para que o rei Artaxerxes libere ele para aquela grande obra. Então Neemias ele conseguiu êxito, foi liberado pelo rei Artaxerxes. Então quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele vê toda aquela desolação, ele vê os muros derrubados, ele vê tudo aquilo
toda aquela situação e ele fica muito triste. Então, para piorar a situação, Neemias vê Tobias, Sanbalá e algumas outras pessoas que estavam escarnecendo deles. Ah não, como é que eles vão reedificar do pó das pedras esse muro? Ah, se eles reedificarem os muros, uma raposa virá e derrubará. Ou seja, fazendo menção que a obra que eles iriam fazer seria uma coisa frágil. Então, na nossa vida, muitas vezes Deus vai levantar você para fazer uma obra. Deus vai levantar você para que você cumpra o seu destino profético. E existirá muitas oposições virão ao teu encontro. Mas eu quero dizer para você que Deus está com você, assim como teve com Neemias. Neemias, ele tinha uma chave poderosa em suas mãos, que era a oração. Neemias, quando recebia todas aquelas palavras de Tobias, de Sanbalá, aquelas palavras contrárias, Neemias, ele orava, ele se dobrava diante do seu Deus e orava. Em toda a narrativa do livro de Neemias, nós vemos que 11 vezes Neemias, ele orou a Deus e pediu que Deus tivesse misericórdia, que desse sabedoria, que Deus pudesse o ajudar a reedificar os muros. Então, em todo esse contexto que nós falamos, como eu já falei, Zorobabel tinha trazido 90 anos antes em torno de 50 mil judeus, mas nenhum reedificou os muros. Eu quero dizer que existem coisas que muitas pessoas ainda não fizeram, mas Deus está contando com você para você fazer essa obra. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Em 90 anos, aquilo que não foi feito, em menos de 2 meses foi reedificado. Por quê? Porque existia um homem que estava com o coração disponível para que Deus pudesse usar. Eu quero dizer que o teu coração disponível fará que estruturas que Deus há muito tempo quer que sejam erguidas, reedificadas, elas possam ser feitas, elas possam ser construídas. Então, essa palavra é uma palavra encorajadora para você. Você não é inútil no reino de Deus. Talvez você esteja fazendo um trabalho que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a sua vida. Talvez você tenha um trabalho secular. Claro, todos precisamos de um trabalho. Neemias tinha um trabalho. Neemias estava trabalhando como copeiro do rei. Mas Neemias foi convocado para um propósito. E esse propósito fez com que ele se movesse ao seu destino profético, que era reedificar os muros de Jerusalém. Eu quero dizer para você que não importa o que você faz. Eu não quero saber, Deus não se importa com o que você está fazendo hoje, o que você está trabalhando hoje. Deus quer saber se você está com o coração disponível para fazer a sua vontade. Porque Deus, ele não precisa de quantidade. Sabe por quê? Gideão estava com 32 mil homens, mas Deus usou 300 homens. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis para fazer a sua vontade e que estejam com o coração e com a motivação certa para fazer aquilo que ele quer. Neemias, ele estava com o coração quebrantado. Deus usa pessoas, homens e mulheres que estejam quebrados. Deus, ele usa homens e mulheres que são improváveis. Existiam tantas pessoas em Jerusalém, mas ninguém foi usado. Neemias teve que vir de um outro lugar para reedificar os muros. Eu quero dizer para você hoje, se você colocar-se em disposição do Senhor, você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Você verá o que Deus vai fazer nas tuas gerações. Você verá o que Deus fará através de você para mudar o teu bairro, para mudar a tua cidade, para mudar a tua nação. Porque Deus, ele precisa de um coração disponível. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que essa palavra ela possa te gerar destino. Que essa palavra ela possa te encorajar a
você ir a um próximo nível em Deus. Que próximo nível é esse? É um nível onde você sai da estagnação e entra para uma grande obra, que é a obra que Deus destinou para a sua vida, o teu propósito, o teu chamado. Graça e paz.